também em relação aos túneis. Como que Israel deixou chegar nesse ponto? Porque é uma coisa muito tecnológica, são muitos quilômetros. Israel não sabia, deixou, sabia que isso ia dar problema no futuro. E em relação ao 7 de outubro, você já tem uma investigação de saber o que aconteceu com a inteligência do país, né? Não. Basicamente, a resposta para as duas perguntas está interligada. Se sabia que os túneis tinham sido construídos... Mas subestimaram? Talvez não na proporção em que isso aconteceu, mas o que foi subestimado foi a intenção do Hamas de retomar o conflito. Havia uma situação de manutenção de um status quo em que se acreditava que se 20 mil palestinos entravam em Israel todos os dias para trabalhar naquelas comunidades que foram atacadas, se as crianças palestinas podiam ser levadas para hospitais israelenses para serem tratadas, se Israel permitia que dezenas e dezenas de milhões de dólares fossem entregues na faixa de Gaza para supostamente melhorar a condição de vida da população palestina. Se tudo isso estava acontecendo num ambiente de relativa calma, provavelmente os terroristas do Hamas não tinham interesse em retomar o conflito. Foi uma avaliação equivocada. As informações estavam lá, se sabia que eles estavam praticando treinamentos que poderiam levar a um ataque, se estimava que se houvesse um ataque, a cerca que tinha sido construída poderia dar um aviso suficientemente rápido, haveria uma invasão de algumas dezenas de terroristas em alguns poucos pontos da cerca. A dimensão do que aconteceu não foi prevista e vai ter que ser criada uma comissão parlamentar de inquérito para avaliar uma série de erros. Por que esses erros ocorreram, por que as avaliações foram equivocadas, porque a informação estava lá. Tem um conceito psicológico que se chama dissonância cognitiva, quando os elementos estão disponíveis, mas a conclusão é equivocada. A mesma coisa aconteceu em 1973, na Guerra de Yom Kippur, no caso da decisão do Egito de atacar Israel. Se sabia que os egípcios estavam se concentrando na fronteira, se sabia que os assessores soviéticos tinham saído do país, se sabia que os egípcios tinham capacidade de, eventualmente, atacar Israel, mas não se acreditava que havia a motivação, não se acreditava que o Egito poderia obter um ganho com esse ataque. Aqui, com o caso do Hamas, exatamente a mesma coisa. Para terminar, é uma questão, em hebraico a gente fala de concepция, que é o conceito. O conceito na inteligência de Israel, principalmente dentro dos setores mais altos, dentro da inteligência militar, que é responsável por 80% da foto de inteligência do país, era de que o Hamas não estava olhando para uma guerra. Esse conceito, ele tendo sido estabelecido pelas altas cúpulas, tudo que vinha de recolhimento de informação e dado e conclusão e eventualmente textos e análises que vinham das patentes mais baixas que estão olhando para a inteligência. A inteligência é composta de uma série de elementos que podem ser elementos de humanos, elementos de visuais, elementos de comunicação, elementos eletrônicos, uma série de elementos. Todas essas informações são pegas, são analisadas, são concluídas e vão subindo, essas inteligências vão subindo para cima. As altas cúpulas, por terem esse conceito de que o Hamas não tem interesse numa guerra, faz com que as informações não sejam fortes o suficientes para mudar o conceito ou ajudem a confirmar o conceito. E o problema que já se chegou nessa conclusão é de que se há apenas um conceito e não conceitos conflitantes iguais, como numa empresa, por exemplo, de tecnologia, como a Apple, por exemplo, não estou fazendo merchandise aqui, mas eles provavelmente têm projetos concomitantes tecnológicos para ver exatamente se um vai se sobressair ao outro, enquanto se um não der certo, o outro dá, sei lá, um telefone que fecha e outro que não. Se a inteligência de Israel tem apenas um conceito, o Hamas não quer guerra, todas as informações que chegam são muito difíceis
São muito fracas, não Pra são negar o suficientes conceito. para negar o conceito. Vamos dar. Porque o conceito foi baseado em também informações passadas. E esse é o principal problema. Aí depois você tem todas as falhas do dia anterior, da noite, a conclusão que o Samuel falou. Eles acharam às 4 da manhã que ia ter uma invasão e mandaram 2 equipes. As equipes eram de 20 pessoas. Porque quanto vai ser invadido? 20 pessoas, 10 pessoas? 20 pessoas do serviço secreto interno matam 300 pessoas se precisar. Mas não 4 mil. Tinha 5 mil, isso. Não 4 mil. Aham. Acaba a tua munição. E essas equipes foram mortas. E eles entraram nas comunidades. Aí mandaram mais equipes, as equipes foram mortas no caminho. E aí ninguém sabia se elas tinham chegado, não tinham chegado. Acabou a comunicação, as pessoas foram mortas e sequestradas. As comunicações nos celulares acabaram no meio, às 7, 8, 9 da manhã. Você viu? Sim. Vamos dar uma proporção aqui para quem está nos assistindo do que seria o equivalente aqui no Brasil. Seria como se um grupo de traficantes do Paraguai atravessasse a fronteira do Brasil, entrasse numa cidade brasileira e matasse 25 mil pessoas em algumas horas e levasse 2.500 brasileiros sequestrados para o Paraguai. O que o governo brasileiro teria feito com o Paraguai se isso teria acontecido? Isso é o que as pessoas têm que imaginar em termos de proporção. É algo absolutamente inaceitável. Ninguém ia estar preocupado aqui com quantos civis morreram no Paraguai em retaliação àquilo que os paraguaios fizeram contra o Brasil. Queriam os brasileiros e que iriam querer os brasileiros de volta. Sem dúvida nenhuma, iam fazer todo o necessário para que os brasileiros voltassem. É isso aí, Léo. Última pergunta aí. Lá. O Norte podia ajudar um pouquinho, né? O quê? Ele tá travando. Ah, tá travando? Tá travando. Só um minutinho. Temos o trailer aí também? Tem, tá na ponta aqui. Tem o trailer da viagem que a gente fez para Israel, que a gente vai soltar semana que vem. O Ded vai aparecer bastante nesse vlog que a gente fez de viagem aí. Essa missão a Israel. E... Pode ir? Então manda bala. Pergunta aqui, ó. Daniel Lima. Como a lavagem cerebral feita pelos terroristas tem afetado os jovens da região? Bom, escuta, esse é um problema crônico. Né? Eu queria acrescentar aquele espetáculo, né, da devolução de reféns com todo o público, com crianças, caixões de bebês ou de crianças e pessoas assistindo isso com bebês no colo mesmo, né, e comemorando. E teve aquela coisa também do um refém beijar a cabeça de um terrorista e depois você vê na câmera o cinegrafista combinando com o que ele tem que fazer. Eu tenho uma resposta muito clara para isso. Um exemplo histórico. Os nazistas educaram de 1933 até o meados da década de 1940 toda uma geração de jovens alemães que foram aqueles que cometeram as atrocidades durante a Segunda Guerra Mundial. Não só o Holocausto, mas também os massacres contra as populações dos países que eles tinham conquistado. Aqui nós estamos falando de uma população palestina que vem sendo doutrinada para fazer isso, não durante 10 anos, mas durante 70 anos, durante gerações. E é esse o maior desafio para qualquer tipo de solução na região. Enquanto os jovens não forem educados para respeitar a vida daqueles que eles hoje veem como seus inimigos, não há nenhuma possibilidade de conciliação nem de um acordo de paz na região. Então, a Golda Meir disse uma vez, a paz só será possível quando os nossos inimigos amarem mais os seus filhos do que eles odeiam os nossos.